Olá, amigos. Vamos a mais uma questão de Física 3, apostila 1, capítulo 5. A questão é de número 12. Ela diz assim: o arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro A e um voltímetro V, três resistores R1, R2 e R3 de resistências iguais e fios de ligação. Quando o amperímetro mede 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, a potência dissipada em R2 é igual a note A dot. A resistência interna do voltímetro é muito maior que a resistência que os resistores. O voltímetro é ideal e a resistência dos fios de ligação devem ser ignoradas. Letra A, 4 watts, B, 6 watts, C, 12 watts, D, 18 watts e letra E, 24 watts. Então vamos à questão. Bom, a questão é um desenho com os fios totalmente dobrados, né? E o que eu fiz na questão? Simplesmente eu tornei ela uma questão agradável de você ver. Uma fonte de tensão que tem um polo positivo e negativo, um amperímetro, os dois resistores R1 e R2 estão ligados na mesma linha, e o resistor R3 aqui embaixo, e o voltímetro ligado somente ao resistor R1. Uma das coisas que ele fala na questão, e aliás, ele nem fala na questão, mas a gente já observa pelo desenho da própria questão, é que existe um polo positivo e um polo negativo. Aqui. É lógico, isso aqui é a minha fonte de tensão, é o meu U total. Correto? Bom, com isso a gente sabe o caminho que a corrente vai fazer. A corrente sai sempre do polo positivo em direção ao polo negativo. Ela sai aqui do polo positivo. Quando ela chega aqui, ela passa pelo amperímetro. Inclusive, eu já sei qual é o valor dessa corrente. Ele fala na questão que a corrente que passa pelo amperímetro é uma corrente de 2 amperes. Essa corrente, ela continua o seu caminho. E quando ela chega aqui nesse ponto, ela se divide em duas. Vou chamar essa corrente aqui de I1. Observe que o I1, ele só passa pelas resistências e não pelo voltímetro, porque como ele é ideal, ele tem resistência infinita. E o amperímetro, quando ele é ideal, ele tem resistência nula. Então, a corrente I1 é a que passa pelo resistor R1 e R2, que eu não sei o valor, mas ele diz que eles são iguais. Já a corrente que passa aqui embaixo, nessa parte, a divisão do I total, né? Nós chamamos ela de I2, que é a que passa pelo R3. Talvez essa aí eu nem tenha que trabalhar ela, mas vamos lá. Essa corrente aqui é o I2, que quando se encontram naquele ponto, logicamente voltam a ser o I total. Então, basicamente, nós precisamos só de uma coisa. Eu quero saber qual é a potência no resistor R2. Então, da questão, a gente já poderia tirar já uma alternativa, né? A gente sabe qual é o valor do I1, já sabe também a indicação do voltímetro. Como ele fala na questão, o voltímetro ele tem uma indicação de 6 volts. Numa associação em série, a DDP é a soma das DDPs. Como eles são percorridos, R1 e R2, pela mesma corrente, e o valor da resistência de R1, de R2, de R3 são iguais, eu tenho certeza absoluta que a diferença de potencial aqui no resistor R2 é igual a 6 volts, já que o valor da resistência e o valor da corrente são iguais. E como eu sei que U é igual a R vezes I, logicamente, essa DDP aqui, que é 6 volts, é igual a DDP aqui, que é 6. Com isso, eu tenho certeza absoluta que a tensão aqui embaixo, que é a mesma tensão aqui de cima, que é a mesma tensão daqui, já que eles estão ligados em paralelo, então o U é igual, a diferença de potencial é a mesma, eu já sei que aqui embaixo a diferença de potencial é 6 mais 6, ou seja, 12 volts. Com isso, eu já sei que como a diferença de potencial aqui é 12, aqui também é 12, como esse cara aqui está em paralelo, eu já posso dizer que o U total também é igual a 12 volts. Com isso, a gente já pode calcular, pode tentar pelo menos calcular o valor do I1 e o valor do I2. Porque como as resistências são iguais, eu já sei que a resistência equivalente aqui, em cima, é 2R. Isso chamando todos os resistores de R.
ok? Já a resistência equivalente aqui embaixo é simplesmente R. Então, pela minha lógica do raciocínio da inversão de proporcionalidade da corrente, se aqui é 2R e aqui é R, é porque a corrente que passa aqui embaixo só pode ser 2x e a corrente que passa aqui em cima só pode ser igual a x. E como eu sei que a corrente total é a soma das correntes parciais, I1 mais I2, então eu posso calcular o valor da minha proporção, que é o x. Então eu digo que 2 é igual a x mais 2x. Com isso, 2 é igual a 3x, passando 3 dividindo, x igual a 2 terços. Sendo assim, a corrente I1, que é exatamente a corrente que eu preciso para poder calcular o valor da potência em R2, vale quanto? Vale x. Isso é igual a 2 terços de ampere. Com esses dois valores, com o U do resistor de R2 e com o valor do I1, que é a corrente que passa em R2, eu posso calcular a potência, já que potência é igual a U vezes I. Como eu tenho o U2, que vale 6 volts, como eu tenho o I1, que é a corrente que passa pelo resistor R2, eu consigo calcular a potência no resistor R2. Calculando essa potência, ela vai ser igual a 6, que é a diferença de potencial nesse resistor, vezes a corrente que passa por ele, que é o I1, que vale 2 terços. Eu posso simplificar o 3 com o 6, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, 2 vezes 2, então a potência no resistor R2 é igual a 4 watts, e o gabarito, senhores, é a letra A. Até a próxima questão.